Graça e paz, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um testemunho sobre um jejum que eu fiz, mas antes eu gostaria de compartilhar um versículo que está em Lucas 5, versículo 33. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Todo começo de ano eu faço um jejum, né, de 40 dias, onde eu consagro o meu ano ao Senhor, né, e a minha primícia de 40 dias para Ele, né? Então eu jejuo, oro, busco o Senhor, de todo o meu coração, né, escuto louvores, ouço pregações, eu tento tirar o máximo de distração, né, do meu dia para estar mesmo em comunhão com o Senhor em todo o tempo. E já tem uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano, que eu começo a fazer um jejum também de 40 dias após o meu aniversário, porque eu entendo, né, que nós temos 2 anos, um ano, né, que começa em janeiro, né, e nós temos um ano que começa a partir da nossa data de aniversário. Então é um ciclo novo que Deus tem para minha vida. Então toda vez que eu completo um aniversário, né, mais um ano de vida, eu começo um jejum de 40 dias, também consagrando o meu ano ao Senhor. Então no ano passado, em agosto, dias 8, eu comecei um jejum de 40 dias. E foi um jejum que eu comecei, eu tinha estabelecido, né, com o Senhor, que eu faria esse jejum, consagrando os meus 40 dias ao Senhor, né, entregando para Ele o meu próximo ano, para que fosse feita a vontade dEle, conforme Ele quisesse, né, a agenda dEle, as pessoas, as conexões, tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E eu perguntei, Senhor, né, o que eu vou jejuar? E aí Ele colocou no meu coração para começar o jejum com líquido, né? Uma vez por dia eu poderia tomar ou uma sopa ou uma vitamina, né? E tomar água durante o resto do dia. Então eu comecei desse jeito. E quando eu estava com 12 dias, né, de jejum, eu tive uma experiência bem profunda com o Senhor. Eu estava, né, no meu quarto ouvindo uma pregação de uma pastora do Brasil, que é da área de cura e libertação, e ela estava falando algumas coisas. Eu não lembro exatamente qual foi a pregação dela, mas eu sei que naquele dia o Senhor girou alguma chave, né, dentro de mim. Assim que eu terminei de ouvir aquela pregação, eu fui pro meu quarto de oração, porque eu fui tomada pela presença do Espírito Santo de ir e orar, né, de buscar Ele. E eu lembro que eu me ajoelhei e orei e falei, Senhor, o que o Senhor tá querendo falar comigo? Eu sei que o Senhor quer falar alguma coisa comigo, o que o Senhor quer me entregar? E naquela hora eu ouvi o Espírito Santo de Deus. Minha filha, eu preciso que você entre num jejum profundo de água, 28 dias. Eu falei, Senhor, sem condições. Mentalmente, né, e fisicamente sem condições, eu não consigo, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa para arrumar, eu tenho a minha rotina que é pesada, né, com as crianças, com o ministério, com tudo, eu não vou dar conta, eu vou ficar fraca, né, fisicamente, eu não consigo fazer isso. Apesar de que isso sempre foi o desejo do meu coração, né, um dia conseguir fazer um jejum desse, mas eu nunca imaginei, né, que seria naquele tempo que o Espírito Santo de Deus iria me pedir esse tipo de jejum. E eu falei, Senhor, isso é coisa da minha cabeça, só pode, né, porque eu desejo isso, mas eu acho que eu não tô pronta para isso. E na hora o Espírito Santo de Deus falou, vai e você vai fazer esses 28 dias e você vai ler o livro de Atos. E quando eu abri, né, a minha Bíblia, e eu falei, Senhor, confirma comigo. E na hora que eu abri minha Bíblia, né, eu vi lá que Atos tinha 28 capítulos. E pode parecer bobo, né, para qualquer um de vocês, mas aquilo foi uma confirmação que o Espírito Santo de Deus me disse, né, porque faltavam 28 dias pro meu jejum de 40 dias acabar. E aquela foi a confirmação, porque eu ouvi claramente o Senhor, vá ler Atos durante todos esses últimos 28 dias do seu jejum. E eu pensei, Senhor, eu vou começar a ler, tudo bem, mas daqui, acho que 3 dias, eu iria viajar com a minha família, né? Nós iríamos visitar uns amigos nossos em outro estado dos Estados Unidos. E era uma viagem de férias, né? Pra curtir, pra aproveitar. E eu falei, eu não vou dar conta. E como é que eu vou estar no meio de pessoas sem comer, né? Mas enfim, eles são amigos íntimos e eles entenderam, né? Então, assim eu fiz. E foi muito difícil, porque eu tenho o costume de jejuar, né? E eu já fiz um jejum de 3 dias só na água,
Eu não consegui entregar ele no terceiro, na verdade, completar o terceiro dia, no terceiro dia, no comecinho do terceiro dia, eu não consegui, fisicamente, eu tive que entregar o meu jejum. Só que esse era diferente, porque foi uma direção do Espírito Santo sobre a minha vida. Ele me pediu, não fui eu que quis, não fui eu que desejei esse jejuar dessa maneira. Foi o Espírito Santo de Deus que me direcionou. Faça esse jejum. Entregue 28 dias com água, somente água. E assim eu fiz. Foi muito difícil. Eu sentia fome todos os dias. Eu não sei se você tem o costume de jejuar, mas quando a gente começa, né, um jejum limpando o nosso organismo, lá pelo terceiro, quarto dia, já tá mais tranquilo, assim, a gente já não sente tanta fome, né, o nosso corpo já tá meio que adequado a sobreviver, né, com só com aquela refeição, mas entrou o terceiro, quarto, quinto, sexto dia, o sétimo dia, o meu estômago, ele pedia comida o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e era uma luta grande. E eu lutava comigo mesma, Senhor, eu preciso de comer, eu vou ficar fraca, eu não vou dar conta de fazer o que eu preciso fazer dentro da minha casa, eu não vou conseguir. Mas por outro lado, o Espírito Santo falava, permaneça, permaneça, permaneça. E ele me dava força, ele me dava, né, ânimo para continuar. Eu lembro que tinha noites que eu sentia muita fome, muita fome. Eu ia dormir com meu estômago assim, roncando, eu ouvia o barulho do meu estômago pedindo comida. E eu falava, Senhor, vem me alimentar. Eu preciso da comida dos céus, eu preciso da comida dos céus. E eu tive muitas experiências, assim, poderosas com o Senhor durante esse jejum, porque era como se eu sentisse mesmo que Ele estava me dando comida, suprindo, né, a minha fome física, né, com alimentos que vinham do céu. Eu não vi nada, mas eu sabia que era Ele que estava me alimentando, né, espiritualmente. E para mim o jejum tem algo muito forte, muito impactante, porque toda vez que eu entro num jejum, eu não entro para barganhar ou para pedir algo para o Senhor, né? Eu sempre faço um jejum. Sempre, a maioria dos meus jejuns. São raros algum jejum que eu coloco alguma coisa, Senhor, eu vou jejuar por isso e eu, né, preciso de uma direção. Não, a maioria dos meus jejuns é para que o Senhor mate o desejo da minha carne e fortaleça o meu espírito, né? E é um tempo de propósito, onde eu consagro os meus dias para o Senhor, onde eu entrego os meus dias para o Senhor. E desse jeito foi, né? E eu lembro que foi muito difícil, foi o jejum mais difícil que eu fiz até hoje. Um jejum onde eu senti muita fome, mas foi o jejum onde eu pude, assim, ver e sentir a presença do Espírito Santo de uma maneira, assim, tremenda. Eu não tenho palavras, né, para descrever o que eu vivi naquele tempo, naquele propósito. E eu sei que Deus estava derramando algo sobre a minha vida, né, durante aqueles 28 dias. Tem coisas que eu ainda não compreendo, né, o que eu vivi, o que eu senti, e tem coisas que eu não vou compreender, né, ao longo dos meus anos, somente na eternidade. E eu também não entendo o porquê que o Senhor me pediu esses 28 dias. Mas na maioria das vezes que eu faço um propósito, né, eu sei que o Senhor está movendo algo no mundo físico, algo no mundo espiritual. Ele está derramando algo, Ele está movendo algo em mim, Ele está me mostrando aquilo que eu preciso abandonar, largar para trás, né, como pecados, como aquilo que entristece o coração dele. Todas as vezes, né, que nós fazemos um propósito de jejum e oração, o Espírito Santo de Deus nos mostra aquilo que é podre, aquilo que é sujo, aquilo que precisa ser abandonado, né, aquilo que nós fazemos que entristece o coração dele. Então, eu vivi tudo isso durante esses 28 dias, mas era como se, sabe assim, eu não escutava nada da parte do Senhor, eu não sabia, eu só estava lendo aqueles versículos, um capítulo por dia, né, de Atos, eu estava lendo e devorando aquele livro e entendendo, né, sobre o poder do Espírito Santo, como o Espírito Santo agia sobre a igreja, né, e tudo mais. Então, aquilo foi me enchendo, né? A palavra, ela nos alimenta, ela nos alimenta. Você fazer um jejum sem leitura da palavra, sem oração, você tá fazendo uma dieta, né? E eu sei que o Senhor foi me sustentando, Ele foi me fortalecendo. E quando acabou o jejum, eu entreguei o jejum, foi bem, assim, impactante, né? A entrega do meu jejum, eu senti a presença muito, muito forte do Senhor naquele dia, né? Eu chorei muito na presença dele, eu agradeci porque ele me sustentou, né? Ele me chamou e ele me sustentou. E depois de um tempo, né, eu vivi algo sobrenatural com o Senhor, né? Eu estava entre algumas mulheres e essa pastora que eu ouvi, né, do Brasil, ela veio para os Estados Unidos e o Senhor nos conectou de uma maneira e nós estávamos numa casa orando juntas. E naquele dia,
a presença do Senhor foi tão grande, né, que o meu corpo, eu não conseguia ter o domínio sobre o meu corpo, né, eu senti uma presença tão grande, eu não conseguia ficar de pé, eu caí de joelhos, né, o meu corpo tremia e eu sabia que era a presença do Senhor, eu sabia que era a presença do Senhor e eu sabia que algo estava sendo derramado sobre a minha vida. E isso aconteceu depois de algumas semanas, né, que o meu propósito tinha terminado de 40 dias. Então foi algo poderoso, foi algo poderoso. Eu tô aqui para te dizer que quando Deus nos pede algo, né, Ele nos capacita a cumprir aquilo que Ele nos pediu, né? Ele nos ajuda, Ele nos alimenta, Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele nos sustenta, Ele nos faz permanecer, né? É óbvio que a minha carne queria todos os dias me alimentar, é óbvio que a minha carne desejava todos os dias fazer algo, né, contra o meu espírito, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele me ajudou. Eu sei que teve uma parte minha, né, de posicionamento, de obediência, né, de matar os desejos da minha carne, de buscar no Senhor, né, o sustento para mim prevalecer nesses 28 dias somente na água. Mas valeu a pena cada segundo, valeu a pena cada segundo. E eu sei, né, e eu dou toda a honra, toda a glória ao Espírito Santo de Deus, porque eu sei que foi Ele quem me chamou e eu sei que foi Ele quem me sustentou. Então a minha oração para você é que se você escute uma direção do Espírito Santo, Ele te pedindo algo, entrega, porque vai valer a pena, vai valer a pena. E eu sei que o meu ministério, né, depois desse propósito, depois desses 28 dias na água, ele é totalmente diferente, né? Eu sei que o Senhor moveu, eu sei que o Senhor fez, eu sei que o Senhor derramou, e eu sei que Ele vai continuar fazendo, né, dia a dia, mas eu vejo muitas mudanças grandes, né, na minha vida, depois desse propósito de 28 dias somente na água, e eu sei que Deus vai continuar fazendo, Ele vai continuar fazendo. Então a minha oração é para que os seus ouvidos, né, estejam alinhados com os céus, para que o teu coração possa ser um coração obediente àquilo que o Espírito Santo de Deus está te pedindo. Talvez Ele está te pedindo algo simples, né? Não são 28 dias na água, não são 40 dias, não são 3 dias na água, mas às vezes é algo que para você dói, que dói. Mas eu tô aqui para te dizer que vale a pena obedecer à instrução do Espírito Santo. Vale a pena se posicionar naquilo que Ele está te pedindo, porque Ele sabe aquilo que está por vir. Ele sabe aquilo, né, que Ele já preparou para você. E Ele sabe daquilo que você precisa fazer, né, como filha do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, que você possa ser fortalecido nessa hora, né? E que o Senhor continue abrindo o seu entendimento, te dando mesmo força, estratégias, né? E discernimento para ouvir a voz dEle e obedecer a voz dEle. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar te direcionando, te guiando e te sustentando em tudo aquilo que Ele tem pedido para você renunciar, sacrificar. Porque tudo para Ele vale a pena. Tudo para Ele vale a pena. Nada é perdido. Nenhuma lágrima, nem um dia sem comida, nem um dia passando fome. Nada é perdido. Nada é perdido. Tudo para Ele vale a pena. Amém? Que Deus te abençoe.